Então, boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar mais uma webinar realizado pelo time de CS, em parceria com a equipe de P&D da TOTUS Moda. Nossa analista Sard irá falar sobre conciliação de cartão utilizando o Credep. Lembrando que esta webinar vai estar disponível para vocês no nosso canal do YouTube depois. E as perguntas que vocês tiverem de alguma dúvida sobre o processo, vocês podem mandar através do islido.com, que eu vou encaminhar o link aqui para vocês no chat. E no final da apresentação, o Sard vai responder todas as dúvidas e as perguntas de vocês. Tá? Então, fiquem à vontade, Sard, desde já a gente já agradece a sua disponibilidade aí em trazer esse material rico de informações aí para os nossos clientes. Tá joia. Boa tarde a todos, então. Com grande satisfação que a gente apresenta essa entrega dessa solução. Acho que é uma solução bastante aguardada por vários clientes que utilizam a conciliação de cartão. Então, vamos lá. Então, num primeiro momento aqui, né, eu convido vocês a se juntar lá no Slido, que é onde vai centralizar todas as questões de perguntas e dúvidas, e tem uma enquete lá também, para saber aí qual que é a preferência de vocês em relação a próximos futuros webinars. Então, o acesso pode ser feito tanto pelo QR Code, utilizando o celular, ou no site da Slido. Então, aqui o slido.com, a gente tem a nossa sala, que é a 44662. Então, aqui na plataforma tem a enquete, a votação, não? Qual seria o tema do próximo webinar sobre conciliação de cartão. Vocês podem escolher duas opções, então eu coloquei aqui algumas coisas, né? Configuração, a conciliação, né? Automática versus manual, então o entendimento de porquê faz a leitura do arquivo e fica muitas faturas sem conciliar, a conta operadora sobre o controle do saldo, ou algumas outras situações, né? Particularidades de operadoras, por exemplo, particularidades da Cielo, da rede. Para essas duas opções aqui, eu peço que vocês deixem uma pergunta seguindo o exemplo, né? Lá na seção de perguntas, quem votar nessa opção, coloca lá, eu quero a particularidade da Cielo, ou da rede, ou de qualquer outra operadora. E também, na resposta aqui, outros temas. Então, deixe uma pergunta lá seguinte, tipo, tema 2 pontos, e informe qual que seria o tema interessante para o webinar. Então, estando na tag de perguntas, a gente consegue saber quais seriam esses outros temas ou quais seriam as particularidades de quais operadoras vocês gostariam. E aqui na seção de perguntas também, fiquem à vontade para se identificar aqui, né, colocando o nome, daí facilita também na hora de responder as perguntas. Ok? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, vamos entrar no contexto aqui da agenda. Vou falar um pouquinho dos ajustes no processo que a gente teve que fazer para conseguir consumir o saldo de Credeve dos clientes na conciliação de cartão. Falar sobre uma parceria que teve aí, né? Para fazer o desenvolvimento, a gente precisa de informações e arquivos. Então, essa parceria é com clientes que usam o processo. Vou apresentar o que foi feito e algumas situações. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre novos passos, os próximos passos. Oportunidade de novas parcerias para entregar em outras operadoras a mesma funcionalidade e o espaço para as dúvidas. Então, aqui, um grande centralizador de cancelamentos, né? Venda e-commerce. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que nas compras online, o consumidor ele tem o direito de arrependimento. Então, nesse caso, a contratação pode ser cancelada em até 7 dias após o recebimento do produto. E o produto deve ser devolvido pelo consumidor e ele deve ser restituído dos valores pagos. Isso muitas vezes ocorre após o recebimento de alguma das parcelas, né, da venda. E ocorre também muitos cancelamentos parciais, por diversos motivos, uma compra lá de 3, 4 itens, um dos itens é devolvido. Então, também ocorre os cancelamentos parciais. Então, ajustes no processo, o que a gente fez? Alterações no processo do arquivo da PagSeguro, que é a primeira entrega que nós fizemos para conseguir
consumir o saldo do CREDEV. Fizemos adaptação na leitura do arquivo para tratar os cancelamentos. Então, as vendas da PagSeguro, a gente teve que, analisando ali, a gente teve que fazer alteração no cálculo das parcelas do valor bruto, que uma característica da PagSeguro é que ela considera sempre o valor líquido que ela tem a pagar, né, lá nos estabelecimentos. Validação do valor cancelado, quando é recebido um pagamento menor. Então, se eu tenho parcelas de R$100 na PagSeguro e cancelo metade desse valor, a PagSeguro, né, particularidade da operadora, no próximo mês ela vai te pagar 50 e não vem nenhuma informação de ajuste que teve um cancelamento parcial no arquivo de pagamento, diferente das outras operadoras, Rede e Cielo, por exemplo, que a gente tem um registro de ajuste de cancelamento no próprio arquivo de pagamento. Então, e a validação do valor cancelado, sempre pelo valor bruto, nossa, eu escrevi errado aqui, para possibilitar o uso do CREDEV. Então, o CREDEV deve ser consumido no valor total. Então, particularidade da PagSeguro. Tem aqui um detalhe de uma transação que foi feita, uma venda via link, se eu não me engano. Então, ela é no valor de R$ 476,50. Tem 12,34 de taxas, o valor líquido 464,16, ela é em 3 vezes. Aqui é o ciclo de vida dessa transação. Então, a venda foi no dia 11/9, já foi descontado logo de cara a taxa da operadora e ela vai pagar os valores no valor líquido. Então, a primeira parcela foi paga no dia 11/10, R$ 154,72. Quando ocorre a devolução parcial, ela restitui os valores, né? Ela vai creditar e debitar aqui o valor cancelado e vai devolver também parte da taxa da operadora. E o valor que foi cancelado na devolução foi de R$ 299,50. Então, de uma venda de R$ 476,50 foi devolvido R$ 299,50. Como a primeira parcela foi paga R$ 154,72, da diferença do valor original e valor cancelado, sobrou ainda para pagar duas parcelinhas de R$ 8,85. E no dia 11/11 ela paga R$ 8,85, no dia 11/12 ela paga R$ 8,85. Aí fechou essa transação, ela foi inteiramente paga pela PagSeguro. Então aqui é como fica as parcelas nessa situação. Então, falando um pouquinho da parceria, né? Para fazer essa entrega, a gente não consegue fazer essa entrega junto, porque tem muita regra de negócio que a gente tem que validar nos arquivos, a quantidade de informações que a gente precisa validar é muita, então a gente precisa da colaboração de um cliente que usa o processo para fornecer essas informações para nós. Então, só trabalhando junto que a gente consegue fazer esse tipo de entrega. Então, a gente contou com a parceria aí de 2 clientes que forneceram as informações para que esse processo pudesse ser entregue. Então, vamos à apresentação. Então, mediante aí esses ajustes que a gente fez, a troca de ideia, a troca de informações, eu vou apresentar os seguintes casos. Um exemplo de cancelamento total, depois que houve o pagamento de alguma parcela, né? Como que isso daí vai funcionar. O cancelamento parcial também, o cancelamento parcial após o pagamento de parcela, o consumo do CREDEV do cliente na conciliação. Então, quando tem uma devolução, a gente gera o CREDEV lá na conta cliente. E como que a gente vai trazer isso para dentro da conciliação de cartão. E vamos mostrar um exemplo de consumo total do CREDEV. E o que ocorre em algumas situações ali, quando a gente tem o faturamento após um cancelamento parcial. Às vezes, em um pedido, a gente já vai constatar que não vai dar para enviar alguma mercadoria, já entra em contato com o cliente, ele fala, pode cancelar. Então, você já fatura no valor líquido, ou seja, nesse caso não vai ter CREDEV e o valor que a operadora vai mandar de venda é diferente do valor que foi faturado. Então, vamos, mão à massa, vamos mostrar como que ficou o processo. Então, aqui, FCRF 169.
Vou pegar aqui. PagSeguro. PagSeguro. Deixa eu dar um Ctrl A aqui. Então, vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo é um cancelamento total antes do pagamento. Diferente de outras operadoras, né? Quando há o cancelamento na PagSeguro, ela simplesmente deixa de pagar aquele valor. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? No dia 2/12, teve uma venda, 1.447,50. No dia 10/12, essa venda ela foi cancelada. Então, nota-se que a gente só tem arquivos de vendas, ou seja, como foi cancelado antes do pagamento, nem vai vir nos arquivos da PagSeguro, isso é uma particularidade deles, que teve essa venda. Então, nesse caso, se, vamos dizer, é uma venda de e-commerce, no dia 2 foi passado a venda, lá para o dia 5 ela foi faturada. Provavelmente, para esse caso, a gente teria um CREDEV, e daí é aquele processo de baixa de CREDEV normal. Então, a fatura da operadora iria ser liquidada pela baixa de CREDEV lá do FCR-FP 124. Então, nosso próximo exemplo aqui. Aqui a gente tem uma venda, que ela é em 2 parcelas. Eu acho que eu vou mexer na resolução. Eu acho que assim fica melhor. Então, a gente tem aqui uma venda de 220,80, né, 2 parcelas de 220,80. Houve um cancelamento parcial dessa venda no valor de R$214. Então, cancelou-se o valor das faturas do que a PagSeguro iria pagar, e aqui no arquivo de pagamento a gente tem as informações tanto do pagamento normal da fatura, quanto do ajuste referente ao cancelamento. Essas são informações que a gente está gerando. Então, aqui, 220,80, a gente concilia a fatura normal, porque vamos voltar aqui, cancelar. No dia 27/9 teve a venda. No dia 24/10 foi cancelada. O faturamento gerou no sistema 2 parcelas de 220,80. Esse valor ele não vai ser alterado. Então, por isso que aqui no arquivo de pagamento a gente considera o valor cheio para conciliar a fatura, e a parte do ajuste a gente vai descontar na conta banco, né, na onde entraria o dinheiro. Então, o valor que entraria na conta aqui, né, seria os 217,85 menos os 107. Dessa parcela, nesse dia aqui, está sendo pago 110,85, e a gente vai fazer com o ajuste a seguinte informação. A gente vem aqui na conciliação. Hoje, geralmente, para ajustes, a gente tem uma opção chamada Movimenta Conta. Para esse processo, foi criada uma nova opção que se chama Movimenta Conta CREDEV. Então, essa opção, ela vai identificar qual é o cliente da transação que tem essa fatura conciliada. Então, ele olha para o arquivo de venda, busca lá qual que é o cliente da origem da transação, para sugerir ele aqui. Então, é a pessoa 222276. E aqui também a gente já vai buscar a conta cliente desse cliente, dessa pessoa. Então, a fatura estando conciliada, né, a origem estando conciliada, ele já vai trazer automaticamente essas informações, e a gente vai poder conciliar o CREDEV com esse ajuste a débito da operadora. Então, aqui, o valor total
do ajuste é R$ 214, é em 2 parcelas, então agora vai ser descontado R$ 107. E notem que o valor aqui é o mesmo, né, para identificar o CREDEV. Então, confirmado, a fatura está conciliada com o CREDEV, né, o ajuste está conciliado com o CREDEV. Então, para esse caso, a gente pode processar o arquivo. Ok. E agora o que importa para a gente é a conta da operadora. Então, FCC no dia 26/10/20. Então, aqui na conta da operadora, as duas validações que foram feitas, né? É gerado aqui o ajuste do extrato eletrônico, da mesma forma que gera no Movimenta Conta, normal, ele gerou o débito aqui, só que essa nova opção ela vai puxar o CREDEV que está lá na conta do cliente. Porque lembramos que a conta da operadora, ela é uma conta de débitos e créditos, que o saldo aqui ele deve ser sempre zerado, né? Tudo que entra na conta operadora tem que sair de alguma forma. E nesse caso do ajuste, né, tudo que sai por ajuste, ele entrou aqui também por ajuste. Então, um evento contempla o outro. Então, esse valor ele veio da conta cliente, e se a gente pegar o nosso cliente, que a conta dele é essa daqui, conta do tipo cliente, no dia 26/10, a gente tem a saída do CREDEV aqui. Então, agora, esse cliente não tem mais 214 de saldo de CREDEV, ele tem 107. Vou pegar um pouquinho para trás aqui, para listar a entrada também do CREDEV. Então, no dia 21/10, teve a transação de devolução que gerou o crédito. Já no dia 26/10, veio o ajuste da operadora, veio o arquivo da operadora, e já consumiu uma parte desse saldo. Que outro exemplo que a gente pode mostrar? Um cancelamento total. Então, FCR, FP169. Aqui a gente tem um exemplo de um cancelamento total. Então, no dia 2/11, uma venda em 5 parcelas. No dia 2/12 foi paga a primeira parcela, mas no dia 5/12 foi cancelado total. Então, no dia 5/12 veio o desagendamento, vamos dizer assim, né, da parcela 2, 3, 4 e 5, e no dia 6/12 veio o débito da parcela 1, que foi paga no dia 2/12. Então, essa parcela ela foi paga, e como cancelamento total, ela está sendo descontada agora. Então, primeiro o arquivo de pagamento. Eu tenho algumas questões para conciliar aqui ainda. Esse com esse com esse. Tá. Esses daqui, movimenta conta, movimenta conta. Movimenta conta, movimenta conta. Aqui é um exemplo de uma fatura recalculada, né? O valor da venda original aqui da parcela é R$ 164,50. O valor cancelado referente a essa parcela é R$ 99,75. Se a gente pegar 164,5 menos 99,75, dá o valor que foi recalculado aqui. Então, como isso não dá para conciliar aqui por causa da divergência de valor, então, movimenta a conta com o crédito, movimenta a conta com o débito, opa, não é essa opção, movimenta a conta com o débito, a diferença vai liquidar essa fatura aqui com o saldo de adiantamento que eu tenho lá no FCR FP167, que é a baixa de cartão com o adiantamento da conta. Então,
processar aqui para pagar a primeira parcela daquela transação. Então, agora aqui, dessa venda cancelada, no arquivo de pagamento, que foi antes do cancelamento total, eu tenho a fatura conciliada e ela está liquidada. Aí, houve o cancelamento total e o desagendamento das parcelas 2, 3 e 4. Então, essas parcelas, elas não vão vir no extrato eletrônico. Então, a parcela 2, 3 e 4, 2, 3, 4 e 5, que estão em aberto, elas deveriam ser baixadas com o CREDEV. Mas primeiro, a gente vai ter que dar uma olhada para essa fatura aqui, que é a de conciliação. Então, esse débito, né, esse ajuste da parcela, ele veio fracionado aqui no arquivo, isso daqui pode ocorrer em algumas situações. Então, esses dois débitos é referente ao pagamento de, aqui, 299,66, que foi feito aqui no dia 2/12. Então, para esse caso aqui, como eu tenho o CREDEV desse cliente, pela devolução, vou selecionar a conta cliente e selecionar o CREDEV. O valor total do CREDEV, R$ 1.178,80. Então, vai descontar daqui, e esse daqui, movimentar conta CREDEV, também vai descontar do mesmo CREDEV. Aqui a gente tem algumas outras faturas que não fazem parte, não fazem parte do nosso contexto, né? Movimentar conta. Essa daqui é um cancelamento também, se eu não me engano, ele tem CREDEV. Eu vou puxar aqui. Isso, ele tem CREDEV, tem a pessoa aqui, tem a conta. É uma outra venda que foi feito o cancelamento, 398 em 2 vezes. Então, vou conciliar aqui. E esse daqui movimenta a conta normal. Feito isso, vamos processar o arquivo. Ok. Processamento do arquivo. Então, vamos ver aqui como que ficou a conta operadora. CFL 004. Essa é a conta de adiantamentos da operadora. Eu tô 0603. Qual é a data? 5/12/20. Isso. Então, para aqueles dois débitos que a gente movimentou conta com o CREDEV, veio o saldo do cliente, do CREDEV do cliente, veio para a conta operadora, então os valores aqui se anulam, né? Que é esse caso aqui, e o de 199 com 199. Vamos ver então como que ficou a conta dos clientes. A gente tem aqui dois clientes. Tem o 22,80,34 e o 22,58,39. Então, deixa eu mostrar aqui a conta do cliente que teve os dois débitos. 5/12/20. Então, esse cliente, deixa eu puxar um pouquinho para trás aqui, 06. Então, esse cliente teve a devolução da mercadoria no valor de R$ 1.178,80 e o ajuste da operadora que consumiu ali duas partes, que é referente à primeira parcela que já tinha sido paga quando o valor foi cancelado. Mas o que fazer, né? Esse cliente ele ainda tem 943,04 de saldo de CREDEV. E, como nós vimos, a operadora não mandará mais o pagamento dessas faturas porque houve o cancelamento total. Então, para essa situação, o processo a ser feito aqui a gente tem um componente que é o FCR FP 124,
que a gente baixa a fatura do cliente com o Credev. Então, o cliente do Credev é o 225839. Cliente não possui saldo de Credev. Deixa eu ver como que está a conta do cliente. Dois 598 01 do 20 até hoje. Já foi feita a baixa de cartão com o Credev do cliente. Então, no processo aqui da baixa de cartão com o Credev no cliente, a gente lista as faturas e o total, né? Deixa eu detalhar a liquidação aqui. Então, aquelas faturas, as que foram desagendadas, que é a parcela 2, 3, 4 e 5, é o que vai consumir o restante do saldo do Credev. Então, aqui pelo componente FCRFP 124, a gente vai consumir o restante do saldo. Então, é o que tinha sido feito aqui. Então, o arquivo da operadora vai consumir a parte do saldo dos registros que vinha ajuste da operadora e o restante do Credev pode ser consumido aqui pelo processo de baixa de cartão com o Credev. Que outro exemplo que a gente pode demonstrar? O consumo do Credev, aquele do exemplo da transação, que a gente mostrou ali que a operadora pagaria 8,85 do valor, né? Então, é esse exemplo aqui. Uma venda em 3 parcelas, 158,83. A primeira parcela foi paga no dia 12 do 10. Ocorreu o cancelamento no dia 26 do 10, no valor total, né? Aqui, 149,75, 149,75. Aí, a parcela 2 e 3, o valor líquido que a PagSeguro deveria pagar é 8,85. Então, a gente gera o ajuste no pagamento da fatura, para que ela seja conciliada. Então, a fatura, ela volta a ter o valor original de 158,83 e a gente desconta o débito dela. Então, vamos fazer a conciliação aqui também. Aqui também é o caso de o valor menor, né? O faturamento no valor líquido. Então, esse daqui é a venda do dia 11 do 10. No dia que ela foi faturado, já constatou-se que um produto não poderia ter sido enviado e já foi faturado o valor líquido real e solicitado o cancelamento. Então, nesse caso aqui, movimenta a conta e movimenta a conta normal, porque a gente não tem o Credev, e esse é o caso do exemplo lá de 8,85, que a gente movimenta a conta Credev e a gente busca da operadora 299,50 e um débito aqui de 149,75, que é referente à parcela 2. Então, vamos processar o arquivo aqui. Ok, e já vou fazer o processamento do arquivo da terceira parcela também. Aqui, esse da terceira parcela também. Esse movimenta a conta. Esse é o do Credev. E esse daqui movimenta a conta, que também não está no contexto. Processar.
Então, vamos olhar para a conta operadora. FCCFL 004. A segunda parcela foi paga no dia 11/11. Então, aqui na conta cliente, né? Que eu estou olhando conta cliente. Então, vamos puxar a conta do cliente inteira. 10/10/20. 30/12/20. Então, aqui é a conta do cliente inteira, que é o exemplo já final, né? Consumindo todo o CREDEV. No dia de 22/10 houve a devolução. No dia 11/11 veio o primeiro débito na operadora, que a gente consumiu o CREDEV. No dia 11/12 veio o segundo débito, que a gente consumiu o restante do CREDEV. Então, dessa forma, o CREDEV do cliente é consumido pelo processo de extrato eletrônico nos ajustes. E a conta operadora, a gente tem aqui o débito e o crédito para compensar, né? Antes do processo, a gente só tinha débito aqui e os ajustes deveriam ser feitos de forma manual, né? Lançamento manual, tanto na conta operadora quanto na conta cliente. E como que ficou a situação dessa fatura? Qual é a fatura? Essa daqui. Essa fatura 22.949. Então, essa fatura aqui, ela é aquela uma que foi faturada no valor menor já, né? Após o cancelamento, ela foi faturada. Então, a gente tem aqui 206,74 menos o ajuste de 57,25. Sobra-se um saldo de 149,49. Então, como a gente tem um saldo sobrando aqui na conta de adiantamento e como essa conta, o saldo dela deve se zerar, né? A cada dia ele deve se zerar. Então, vamos aqui no FCR, FP167. A operadora é a PagSeguro. Eu vou buscar a fatura, que é essa fatura aqui. Vou pesquisar todas as empresas. Encontrei a minha fatura. A que vence no 11/11. Então, vou selecionar ela. Aí eu tenho que identificar qual que é o adiantamento referente a essa fatura. Então, deixa eu colocar aqui 11/11/20, que é quando entrou o adiantamento. Então, aqui eu vou... esse é o crédito, né? Esse é o crédito. 206, a fatura 2, bateu o número da fatura, bateu o número da fatura. Então, essa fatura eu concilio com esse débito. Vou baixar ela aqui no dia 11/11/20 também, para consumir o saldo da operadora nesse dia. Vamos processar. Baixa com sucesso. Vamos olhar para a conta da operadora. 18.2703. 11/11/20. E nesse caso, vamos ver como que ficou a nossa conta aqui, para essa fatura específica, né? Então, essa fatura, que é a 25.479, teve um crédito na conta operadora de 206,74, teve o débito pelo ajuste de 57,25 e teve o débito pela baixa com adiantamento de 149,49. Dessa forma, o saldo da conta operadora para essa transação zerou. E é isso o que deve ocorrer para todas as transações. Aqui é uma conta de movimentação de débitos e créditos que no final do dia ela deve se anular. Mais alguma situação que eu poderia mostrar? Por exemplo, deixa eu puxar aqui. Essa daqui ela tem também o
saldo dela, né? Ela tem a segunda parte, 18.2703, 11/11/20. Só pegar o número dela aqui, que ela também tem a segunda parte da parcela. Então, FCR, FP 169, não, 167, operadora 14, a fatura é essa. Agora só tem a parcela 2 em aberto. Essa é do dia 11/12, que entrou o adiantamento, né? O movimentar conta lá. Confirma aqui, sim. E vou baixar ela também com a data do dia 11/12/20. Processar. Baixa com sucesso. E a nossa conta operadora, novamente, né? Para essa transação. 11/12/20. A nossa conta operadora gerou o crédito, o débito do cancelamento e o débito da baixa da fatura, também se anulando os valores. E quanto ao CREDEV daquele cliente, né? Novamente, né? O CREDEV do cliente é 1/10/20, 31/12/20. Ele foi consumido total. Eu não sei se teria mais alguma situação a demonstrar. A ideia é que esse processo seja feito para outras operadoras, mas, como eu disse, é preciso se aprofundar na regra de negócio das operadoras, como elas tratam os ajustes, para que a gente possa fazer esse processo aqui para cada uma das operadoras. Só dar um outro exemplo aqui. FCRFP 169. Eu tenho aqui um boleto. Essa daqui é uma venda em boleto, né? A PagSeguro, quando você vende por link, quem está pagando pode escolher pagar em boleto. Então, a venda ocorreu no dia 20/12. Como é um boleto, né? Foi liberado 2 dias depois, no dia 22/12. E no dia 24/12 foi cancelado. Aí vem aqui os acertos e também a operadora, né, ela descontou os 443,44 que foram pagos no dia 22/12, ela descontou na conta no dia 25/12 em 2 partes, que dá o total. Né? Para esse caso, né, se a gente já tiver uma venda faturada, vai haver um CREDEV. Então, o CREDEV deve liquidar sempre, né? O CREDEV deve dar preferência sempre para liquidar a fatura de cartão, que é a baixa aqui pelo FCRFP 124. Então, se eu tenho um CREDEV, liquida aqui a fatura e aqui no processamento, essa operação aqui, ela vai gerar um movimento à conta de crédito e os débitos aqui vai gerar um movimento à conta de débito. No final, sempre, é importante, o movimento na conta da operadora se anular. Se no processamento dessa fatura aqui, quando ela foi paga no 22/12, baixou a fatura de cartão que tinha em aberto, então eu tenho um CREDEV que eu não consigo mais baixar a fatura. Então, nesse caso, cada um desses 2 débitos iria fazer o processo novo, que é o movimento da conta CREDEV, que iria identificar qual que é o CREDEV do cliente e consumir o saldo. Então, das 2 formas, o saldo é consumido aqui pelo processo de conciliação de cartão. Eu acredito que eu falei aí dos principais tópicos de como que funcionaria cada situação. Então, eu acho que eu vou dar andamento aqui na apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre os próximos passos, né? E depois vamos lá para a sessão de perguntas. Espero que tenha bastante coisa lá. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, quais seriam esses próximos passos, né? Então, validar esse processo para outras operadoras, né? A gente está entregando, né, na release que tem atualização hoje, esse processo referente a PagSeguro está pronto, só que ele precisa ser
olhado conforme a regra de negócio de cada operadora e aplicado esse tratamento. Então, os próximos passos aqui, né? A PagSeguro tem entregue na release 2102.03, com atualização hoje. Então, vamos ter aí uma fase de implantação e acompanhamento para fazer possíveis alinhamentos sobre o processo. A rede, a gente está em fase de levantamento de informações e planejamento, né? Contando também com o cliente parceiro, o desenvolvimento em parceria com o cliente que fornece os arquivos, sempre, né, que a gente precisa de muitas informações, precisa de muitos dados, por exemplo, aqui da PagSeguro, não é um arquivo ou um dia que a gente validou, né, a gente validou um período para a gente conseguir coletar o maior número de situações possíveis para fazer a validação. E também, possivelmente, a gente teria uma webinar para entrega, para mostrar essa solução atendendo a conciliação, visando a regra de negócio da rede. Para a Cielo, a gente também está em busca de parceiros para viabilização do desenvolvimento. A gente precisa de clientes que tenham essas situações de cancelamento parcial, de cancelamento total, tanto antes ou depois de algum pagamento. Para a GetNet também a gente precisa de busca de parceiros para viabilização do desenvolvimento, e para outras operadoras ou adquirentes, né, também a gente precisa para saber, né, quem precisa dessa solução para outra operadora, para a gente fazer também o desenvolvimento e entrega dessa funcionalidade. Então aí eu pergunto, né, quem tem interesse em participar das próximas entregas? A gente aqui não consegue fazer nada sozinho, porque como a gente precisa de informações de como se comportou um cancelamento parcial e tal, a gente precisa saber, por exemplo, através de algum extrato que a operadora forneça no site dela, para ver como que é aquilo lá, para aplicar a regra de negócio no processo de conciliação. Então, fica aberto aí, quem tem interesse em possivelmente aí participar. Então, vamos lá para o Slido. Vamos ver se tem alguma questão lá. Vamos aqui. Deixa eu voltar aqui. Volta. Ok. A gente tem a votação aqui, está em curso. E a gente tem as perguntas. Vamos apresentar aqui para ficar melhor. Ok. Vou para o próximo. Eu não consigo apresentar se não tiver aqui. Se não sair, volta aqui. Eu quero apresentar só aqui. Acho que só por aqui. Então, primeira pergunta aqui, alguém perguntou, né? Poderia ter um webinar do zero para começar a utilizar o extrato eletrônico, o que precisa ser feito, como configurar, como utilizar movimentos separados por operadoras e tal. A gente fez um webinar já há um ano, mais ou menos, com essa questão de configuração, mostrar como que é as configurações, tal, como que faz para utilizar. Eu não sei aqui quem pediu, se é algum cliente ou se são algum dos representantes. Se quiser mandar um e-mail para a gente, né, Sardi? Aí a gente responde com o link, com a webinar que a gente já gravou, de como configurar, né, e utilizar. Então, se você quiser mandar um e-mail ou para mim ou para o Sardi, ou se você se cadastrou, vai ter o seu e-mail ali, você só fala qual é, que a gente encaminha a documentação para você. Ok. Então, esse daqui, ok. Alguém aqui falando sobre particularidade da operadora rede, né? Lembrando que a gente tem aqui, né, a votação. Aí eu peço para que quem
quem vota em particularidade ou outros temas, né, sugerir aqui nas perguntas quais seriam essa particularidade, quais seriam os temas. Meu sistema não tem essa opção de movimentar saldo pré-dev. Então, essa opção, então, como eu disse, né, é uma regra que a gente tem que olhar muito para a regra de negócio de cada operadora, que é por isso que a gente fez aqui, eu dei até um exemplo de uma transação da PagSeguro, que seria essa transação aqui, né? Então, eu dei o exemplo da transação e a PagSeguro, depois que é feita a venda, ela trabalha com valor líquido. Quanto que a PagSeguro tem a pagar para os clientes aqui? Ela tem a pagar R$ 146,50, que é o valor total, menos a taxa. Isso tudo dividido em 2 vezes, que é o 154, em 3 vezes, que é o 154,72. Como houve no meio o cancelamento parcial, e esse cancelamento foi após o pagamento da parcela 1 de 3, esse valor descontou o que seria a parcela 2 e 3 no valor de 154,72, descontou o valor cancelado e a parcela ela virou 8,85. A PagSeguro, no arquivo de pagamento dela, no dia 11 de 11 de 2020, ela manda um pagamento de 8,85. Só. A gente não tem a informação no arquivo que houve um cancelamento. Então, o olhar para a regra de negócio de cada operadora para fazer esse processo é isso. A gente acaba fazendo o seguinte. Vou voltar aqui para o arquivo. Quando vem aqui o pagamento no dia 12 do 11 da segunda parcela, no arquivo ele não vem 158,60. Ele vem 8,85. Para que seja possível virar o mesmo valor e eu conseguir conciliar a fatura, a gente usa a informação que veio lá no arquivo de venda do dia que foi cancelada, que falou aqui, ó, a parcela 2 ela foi cancelada 149,75. Então, a gente usa esse valor para compor o valor aqui. Então, seria o 8,85 mais o valor cancelado, é o valor da minha fatura. E como eu compus o valor aqui, para que seja possível eu realizar a conciliação, né, para ser o mesmo valor, a gente gera esse ajuste a débito aqui. Esse débito que a gente tem no arquivo de pagamento aqui, não vem no arquivo da operadora. A gente está usando o arquivo de vendas para gerar esses registros. Então, é por isso que essa opção, né, na atualização de hoje, ela está saindo apenas para a operadora PagSeguro. Então, aí eu comentei a questão das parcerias, né? Então, a gente tem aqui, foi feita a parceria com o cliente, a gente tem aqui a oportunidade aqui de fazer para a rede, a gente já tem um cliente que já forneceu aí vários arquivos para a gente conseguir fazer essa entrega da rede. E a gente também vai planejar um webinar para entrega. Para a Cielo, a gente está em busca. Para a GetNet, a gente está em busca. E para outras diversas operadoras aí que a gente tem no processo de conciliação, né? A gente também está em busca, caso tenha algum cliente com essa necessidade. Vamos voltar aqui para... Eu não sei se foi claro sobre essa questão. Então, essa opção de movimentar saldo / CREDEV, ela vai ser disponibilizada conforme cada operadora for sido tratada para fazer esse tipo de movimentação. Hoje, né, está atualizando o PagSeguro. Então, todas terão também, eu acho que é a mesma questão, conforme a disponibilidade aqui, a nossa entrega, né? O próximo passo agora, nós vamos estar fazendo para a rede e para outras operadoras, a gente busca aí parceiros para participar dessa entrega junto com a gente. Só vai ser visto o PagSeguro, pois não trabalhamos com essa operadora, apenas com rede Cielo, também mesma coisa aqui, o Nathan destacou, né? Rede Cielo, então, todo cliente aí que tem essa necessidade nas outras operadoras pode entrar em contato
e a gente vai tentar ver como que está a questão dos cancelamentos, e provavelmente vai ter uma troca muito boa ali para a gente conseguir entregar para as outras operadoras também. Então, aqui mesma coisa, aqui particularidade da operadora rede. O webinar ficará gravado? Sim, será enviado o link depois pela Ellen. Aqui o Fernando Sena também está falando, hoje será somente para PagSeguro? A entrega desse processo de utilização de CREDEV vai ser pela demanda. Conforme a gente vai conseguindo parceiros para ajudar na entrega, para fornecer informações, porque a gente precisa de arquivos para fazer o tratamento, a gente vai fazer as entregas. Rede já está planejado, e Cielo e outras operadoras, a gente está buscando parceiros. A conta de adiantamento para baixa de cartão está com um saldo negativo de movimentos anteriores, e por isso não consigo baixar parcelas em aberto. Como faz o acerto? Então, eu não sei como que está, né? Como que está o saldo, mas saldo negativo, provavelmente, pode ser por causa dessas situações de CREDEV, né? Hoje, né, quando a gente tinha essa situação de CREDEV, nota que eu coloquei a opção de movimentar conta CREDEV, e o sistema, a gente vai gerar aqui, né? Deixa eu abrir o saldo da conta de novo, FCCFL004. 1072. Não, conta operadora, 18.2703, dia 11/11/20. Então, a opção de movimentar conta, ela gera o débito. Ela gera o ajuste de extrato eletrônico com o ajuste 6 aqui de cancelamento, e ela gera o débito. O crédito, vamos dizer assim, antes da implementação, tinha que ser controlado manualmente. Se esse débito ele é referente a um cancelamento por devolução de cliente, então a contrapartida desse lançamento está na minha conta cliente. Então, o débito aqui, mas eu tenho um crédito na conta cliente. O ajuste aqui da conta operadora é feito, até então, né, era feito manual. Eu tenho um cancelamento aqui, e isso daqui é um CREDEV de um cliente. Então, eu creditaria um adiantamento aqui, e iria lá na minha conta cliente, que é essa conta aqui, 11/11/20, e lançaria o débito do CREDEV, referente àquele cancelamento. Hoje, nós trouxemos essa movimentação, que deveria ser feita até então de forma manual, né, o controle do saldo da operadora para essa situação, a gente trouxe para o processo de conciliação. Então, eu concilio o crédito do CREDEV desse cliente, deixa eu pegar aqui. Então, esse crédito aqui, que originou-se de uma transação de devolução, eu concilio ele no meu ajuste da operadora, e ele vai me gerar esse débito aqui para consumir o saldo do CREDEV, e o crédito para repor o adiantamento lá na conta da operadora. Eu acredito que seria isso. Então, para esse caso aqui, o acerto, né, até então, é manual. Aí eu não sei o quanto está negativo o saldo lá, quais movimentos que falta. Uma das situações que a gente liberou também é a questão da baixa aqui pelo FCR-FP 167. A gente liberou a data de baixa aqui para conseguir fazer a movimentação na origem do lançamento. É claro que tem um período aí de transição, né, para controle de saldo, mas após o período de acerto ali, eu não sei como que está a conta de cada um aí, mas depois do período de acerto a gente consegue gerar a baixa sempre no movimento do que o crédito entrou, para que seja possível, né, a cada final de dia, o saldo da operadora, o saldo da conta operadora seja zerado. Vamos para a próxima aqui, essa daqui então. Ok,
alguém aqui falando que trabalha com Cielo e rede, né? Rede Cielo. Para Cielo a gente precisa ainda de um parceiro. Para a rede nós já temos um, mas nada impede também de que outras pessoas demonstrem interesse até para saber mais de perto como que está o andamento, o desenvolvimento e como que será entregue. Ok. É possível utilizar também o saldo do Credev, além do saldo do Credev, o saldo de adiantamento a cliente? Para esse processo, não. Esse processo aqui é para cancelamento de devolução, né? Então, foi feita uma venda, a gente tem a devolução do cancelamento, então gera-se um saldo de Credev. Saldo de adiantamento, eu não sei de onde seria a origem desse saldo de adiantamento, mas imagino que seria talvez uma entrada por adiantamento lá pelo FCR, FP 012. Eu não sei quem que mandou essa pergunta, mas se puder ser um pouco mais claro depois, mandar um e-mail, encaminhar para Ellen, aí a gente consegue responder melhor. Previsão para Marketplace, exemplo B2W. Conciliação de Marketplace, né? O Marketplace, eles têm uma regra um pouco diferente, né? Não é igual a essa questão dos arquivos das adquirentes, das operadoras. Tem formas de pagamento, formas de acerto diferente. Se um Marketplace tiver um layout para conciliação, como Rede, Cielo e as outras operadoras têm, é fácil de fazer o processo de conciliação. Mas se eles disponibilizam apenas extratos em Excel, por exemplo, aí já fica um pouco mais complicado. A gente tem que, novamente, né, entrar para ver qual que seria a regra desse processo, a regra de negócio, para saber se isso é uma conciliação de cartão, né? Aqui a gente está falando de conciliação de cartão, é o que você vendeu pela Cielo, Rede, e a Cielo e a Rede vai te pagar. No caso aqui de Marketplace, vamos dizer que você anuncia aí em algum site e esse site tem que te pagar, mas não é uma venda em cartão. É uma regra totalmente apartada, né, separada da conciliação de cartão. Então, também teria que analisar o negócio aqui para a gente buscar uma solução para conciliação de marketplace. Onde eu consigo o número do RO? Tá, número do RO. Que eu acho que foi visto aqui, né, que eu estava navegando pelo número do RO e tal. No meu caso aqui, né, eu tinha os exemplos aqui, né, então eu pego o número do RO, aí eu estava fazendo a navegação aqui, falando assim, eu vou mostrar situações sobre esse RO, aí eu coloco o número aqui, chamo localiza RO, ele vai me mostrar todos os arquivos que contêm esse número de resumo, né. Então, o número de resumo, a gente pode ver se é uma fatura que está conciliada num arquivo, por exemplo. Vou pegar esse daqui, ó, ele é essa fatura aqui. Então, através da fatura que está conciliada, eu consigo localizar ela aqui, letra 3, PagSeguro, informação cartão. A gente tem aqui, essa fatura está conciliada em dois arquivos, um de venda e um de pagamento. Então, por aqui, através de uma fatura, por aqui eu consigo achar o RO que ela está conciliada. Sem ser uma fatura conciliada, a gente não localizaria o RO, mas para toda fatura, para toda situação que a gente quer descobrir alguma coisa sobre aquele resumo, por exemplo, esse daqui está sendo pago aqui a primeira parcela de 6 desse resumo. Eu quero mais detalhes sobre esse resumo. Aqui a gente consegue olhar todos os registros
dessa venda. Não sei se seria esse o questionamento, mas o número do RO a gente consegue dessa forma. Ok, Sardi, boa tarde. Trabalho com a operadora GetNet. O que você precisa para informação desse processo? Kátia Bernardo. Tá. Desse processo aqui, o que a gente está pedindo dos clientes é arquivos, né, para a gente validar. Então, quando eu recebo aqui, no caso aqui da PagSeguro, né, eu recebi um monte de arquivos. Dentro desses arquivos aqui, eu preciso buscar situações, por exemplo, aqui, pegar esse resumo aqui. Eu preciso buscar situações onde teve venda e teve cancelamento, seja ele parcial ou total, para aí sim, né, validar conforme vai indo cada pagamento. No caso aqui, a gente tem uma venda de 5 parcelas, teve o pagamento da primeira parcela, aí foi cancelado R$ 448, 4 parcelas de 112. Então, o cancelamento está aqui. E, em contrapartida, seria pago, né, uma parcela no total bruto aqui, né, de 190,12, mas está sendo descontado R$ 112 do cancelamento, né, a cada pagamento vai ter esse ajuste. Então, a gente precisa, então aqui nessa situação, vocês podem ver que eu tenho arquivos do dia 10/9 de 2020 até o dia 10/1 de 2021. Então, aqui a gente tem aqui 120 dias de arquivo. E se a gente fosse considerar o último pagamento desse daqui, seria 150 dias de arquivo. Então, lembrando, um depende do outro, então o processamento deve ser sequencial. Então, aqui a gente tem 150 dias de arquivo lidos no sistema para conseguir validar o processo como um todo. Então, seria isso. O que a gente precisa é informação para a gente validar o maior número de situações possíveis. Eu acho que o da Kátia aqui foi respondido, né? E 2 dos que votaram lá por particularidade querem aqui, né? Colocaram aqui particularidade da rede. Deixa eu ver como que está aqui. Nós tivemos só 10 votos. Então, configuração e conciliação automática versus manual, tiveram mais votos, e depois seguido da conta da operadora, o controle do saldo. Eu enfatizo bem aqui, a conta operadora, o controle do saldo, ele deve ser acompanhado, vamos dizer assim, que diariamente. É um processo, a validação da conciliação de cartão depende muito do que está nesse saldo da operadora. Porque se tudo que vem utiliza a ação movimentar conta, né? Eu estou falando para os créditos, quer dizer que as faturas de cartão que a gente teria que estar baixando, a gente não está baixando, não está sendo liquidada. Então, por isso que eu enfatizo sempre a questão do controle do saldo. Então, aqui 2 pediram particularidade da rede. Eu acho que tem muito a ver por causa da dependência da rede, né? A rede, ela no pagamento dela, os registros não têm informação das vendas, né? Então, o agrupador de ROs não vem a informação da venda no arquivo de pagamento. Então, a gente tem a dependência de ter o arquivo de venda para ler os arquivos de pagamento. Então, isso daí também acho que causa um pouco de confusão na questão da implantação. Aqui, no processo da PagSeguro, a gente também gerou um pouco dessa dependência dos arquivos de venda. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui do arquivo da PagSeguro, quando a PagSeguro vem e me manda, na segunda parcela aqui, manda que está pagando só R$ 8,85, eu só consigo
fazer esse 8,85 virar o valor real que está sendo pago, se eu tiver aqui, né, no caso desse RO, se eu tiver a informação aqui que dos 158,83 da segunda parcela, foram cancelados 149,75. Daí sim, eu consigo transformar o 8,85 em 158,73, para que seja possível conciliar a fatura e gerar o débito de 149,75 para consumir o saldo do CREDEV. Então, tem essa dependência aqui, então por isso necessidade de ler os arquivos todo dia, não pular arquivo, ler os arquivos em sequência. Eu acredito que seria só isso, né? Não temos mais nenhuma pergunta aqui. E aqui na apresentação, se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, senão eu passo a palavra para a... Perguntas que tinham aqui, tá? Eu coloquei lá, aqui. As que estavam aqui no chat eu já incluí lá no Slido, eu já respondi para as pessoas que eu tinha incluído lá dentro do Slido, para ficasse mais fácil para você responder, tá? Então, todas essas que estão aqui eu já incluí lá. Então, se vocês tiverem, pessoal, mais alguma dúvida, ou quiserem sugerir, né, Sardi, enviar os arquivos para a gente, ser nossos cobaias, a gente precisa, igual o Sardi falou, a gente precisa da ajuda de vocês, né, para que a gente consiga evoluir. Então, a gente precisa desses arquivos para a gente ir validando com as outras operadoras também. Então, se vocês tiverem essa disponibilidade, quiserem enviar para mim ou direto para o Sardi, né, vocês podem entrar em contato comigo, que eu direciono para ele, a gente faz um bate-papo com vocês, tá? Se ficarem com alguma dúvida ou alguma coisa, eu vou mandar para vocês o PDF dessa apresentação que ele fez e o link do YouTube para que vocês possam depois compartilhar com o time de vocês a gravação, né, dessa webinar. Se vocês quiserem compartilhar dentro da empresa, vocês podem compartilhar. E também a gente vai estar mandando um formulário com o feedback. Ali vocês podem ficar à vontade para responder para a gente o que vocês querem que a gente melhora, ou se vocês, ou qual ali teve gente que sugeriu, se vocês tiverem alguma webinar para sugerir, ou de algum assunto, né, Sardi, que eles tenham dúvidas, para que a gente possa ajudar vocês. Então, lá na resposta do feedback, vocês podem também colocar alguns assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse para as webinars, para que a gente pegue o analista responsável, o especialista do assunto, igual a gente fez com esse assunto, e traz aqui para vocês as novidades, tirar as dúvidas, um momento entre o analista e vocês clientes que a gente conseguiu trazer para vocês através das webinars, né? Esse momento onde vocês podem tirar as dúvidas de vocês e ficar à vontade para bater um papo com o nosso analista. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado. Eu sou o Rodrigo Sardi, sou do Dev Team aqui do back office do TOTUS Moda. Gosto muito desse assunto, conciliação de cartão, e eu espero aí, em parceria com vocês, sempre estar buscando melhorar o processo para atender aí o maior número de operadoras possíveis, o maior número de clientes possíveis, e com o intuito sempre de facilitar o dia a dia de vocês. Isso aí, muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Então, assim, as pessoas que ainda ficaram com dúvida, pode estar mandando para mim ou para o Sardi, que a gente promete que responde vocês da melhor forma possível, tá? Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Obrigado, Sardi. Valeu, valeu. Tchau. Tchau.